paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de teologia pelo Instituto Teológico de Aguaí. É com alegria que nós estaremos iniciando mais uma aula e a minha oração é para que Deus nos abençoe e nos dê uma aula edificante, abençoada e que o nome do Senhor continue sendo glorificado em nossas vidas. Estaremos concluindo, meus irmãos, a unidade 5, com a nossa última lição, a Epístola aos Hebreus, uma das epístolas, teologicamente falando, mais profundas da Bíblia, ao lado da Epístola aos Romanos. E, sem dúvida nenhuma, aprenderemos muitas coisas importantes acerca desta epístola. Abra comigo seu livro na página de número 173 e ali você encontrará a informação de que a Epístola aos Hebreus não faz parte da classificação das Epístolas Paulinas, porque até aqui nós estudamos as Epístolas Paulinas, aquelas que nós temos certeza que foram escritas pelo apóstolo Paulo. A Epístola aos Hebreus é uma epístola anônima. Nós não sabemos quem é de fato o seu escritor. Por isso, meus irmãos, ela não é considerada uma epístola paulina. E o escritor do nosso livro, ele agregou esta epístola, aí junto com as epístolas paulinas, apenas para efeito didático, para o nosso estudo. Mas a Epístola aos Hebreus não é considerada uma epístola paulina, e sim uma epístola anônima. Os destinatários. Eu já disse aos irmãos que esta epístola não é considerada uma epístola paulina, é uma epístola anônima, e esta epístola também não é considerada uma epístola universal, que será o próximo assunto que vocês irão estudar. Isto porque esta epístola foi escrita a um público específico, os judeus que haviam se convertido a Cristo, mas que devido à perseguição que estavam sofrendo, eles pensavam em abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo, para que pudessem escapar desta perseguição. Então veja que o primeiro propósito do autor é exortar esses crentes, dizendo que eles não poderiam voltar para o judaísmo, porque isso significaria abandonar a Cristo. Isso significaria condenação. O escritor vai deixar claro isso nessa epístola. Isso significaria deixar a realidade para voltar para as sombras, porque o Antigo Testamento era sombra das coisas que viriam. Cristo é a realidade. Voltar ao judaísmo era apostatar da fé. O autor vai dizer isso. Voltar ao judaísmo era negligenciar uma tão grande salvação que só é possível através do Senhor Jesus Cristo. Voltar ao judaísmo era retroceder. Este é o primeiro propósito: incentivar esses irmãos a permanecer firme em Cristo. O segundo propósito é mostrar para esses irmãos a superioridade de Cristo. Então ele vai apresentar aqui, tendo em mente que esses irmãos são judeus, que agora se converteram a Cristo. Então o autor vai apresentar aqui a superioridade de Cristo. Então ele vai mostrar, por exemplo, nós vamos ver no decorrer desta epístola, que Jesus é superior aos profetas, que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior a Moisés. Ele vai mostrar a superioridade de Jesus em relação a Josué, Arão, em relação aos sacrifícios e os sacerdotes no Antigo Testamento. Ele vai mostrar que a aliança em Cristo é superior à aliança do Antigo Testamento. E nós vamos ver então que estes são os dois propósitos: exortar esses irmãos a permanecer em Cristo e mostrar que eles precisam permanecer em Cristo porque Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. O autor. Bom, eu já disse aos irmãos que esta epístola é uma epístola anônima. Antes de falar do autor, é importante dizer aos irmãos que esta epístola foi escrita
por volta do ano 60 depois de Cristo, pouco antes da destruição do Templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu a cidade e o templo. Isto porque aqui o autor faz menção das coisas do templo e do sacrifício, como se o templo e os sacrifícios ainda estivessem em vigor e funcionando. Portanto, a data deve ter sido aí por volta do ano 60 depois de Cristo, 10 anos antes da destruição de Jerusalém. Quanto à autoria, os teólogos se dividem, não há consenso. Clemente de Alexandria pensava que Paulo poderia tê-la escrito, talvez em hebraico, e Lucas teria traduzido, porque o estilo é totalmente diferente do de Paulo. Tertuliano pensava que foi escrita por Barnabé. Lutero estava seguro de que Apolo a tinha escrito. Orígenes fez a famosa observação: só Deus sabe com certeza quem escreveu a carta aos Hebreus. Entraremos a partir de agora no conteúdo da Epístola aos Hebreus, começando pelo capítulo 1, verso 1, onde o escritor nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Algumas verdades importantes aqui. Primeiro, a existência de Deus. Veja que o escritor aos Hebreus começa com a afirmação da existência de Deus. Por mais que os ateus neguem a sua existência, Deus existe. Ele é real. E o escritor aos Hebreus diz: havendo Deus antigamente falado. Quem foi que falou? Foi Deus. Então, meus irmãos, nós temos a afirmação da existência de Deus. Segundo, Deus se revelou. Então veja que o escritor vai dizer aí que Deus se revelou. Ele se revelou aos pais pelos profetas e a nós, nesses últimos dias, pelo Filho. Ou seja, a igreja, ele se revelou pelo Filho. Ele se revelou à nação judaica no Antigo Testamento pelos profetas e para a igreja no Novo Testamento pelo Filho. Então veja bem que Deus se revela. Terceiro, Deus fala. Capítulo 1 ainda, havendo Deus antigamente falado. Ele falou antigamente e ele continua falando. Falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, meus irmãos, nós vemos que Deus existe, Deus se revela e Deus fala. Essas três verdades são belíssimas aí neste capítulo 1 aos Hebreus. Nós vemos então que o propósito do escritor nesse capítulo 1 é apresentar a superioridade de Cristo em relação aos profetas. Então veja que ele começa dizendo isso. No Antigo Testamento, Deus se revelou pelos profetas, mas no Novo, pelo Filho. Veja que a ideia é apresentar Cristo como sendo superior aos profetas, como superior, primeiro, em relação à sua pessoa. E ele vai deixar claro isso. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus é o Filho de Deus. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus e não apenas como um homem chamado por Deus. Por mais importante que os profetas fossem, e eles eram, não se compara a Jesus, que é o Filho de Deus e que também, conforme Hebreus capítulo 1, verso 3, também é Deus. A divindade de Jesus é muito clara em toda a Bíblia. Portanto, Jesus é muito superior aos profetas, que eram líderes, que eram homens usados por Deus, mas quando se compara com Jesus, Jesus é Senhor deles. Em relação à sua pessoa, Jesus é superior aos profetas. Também Jesus é superior aos profetas em relação às suas obras. Por quê? Porque Jesus é o Criador do universo. Nós vemos aí Hebreus 1 e 2, e ele não só criou todas as coisas, como sustenta todas as coisas pela sua palavra, conforme nós encontramos aí no verso 3. Nele, ele é antes de todas as coisas, tudo subsiste por ele. Colossenses 1,17, conforme nós já estudamos. Então, Cristo é superior aos profetas em relação à sua pessoa, às suas obras. Ele é superior a qualquer líder do Antigo Testamento.
No livro de vocês tem aí mencionado, nessa página que nós estamos estudando, 7 características são destacadas do Filho que revelam sua superioridade a qualquer líder, a qualquer profeta. Ele é Filho de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas, é agente da criação, é o próprio Deus, sustenta todas as coisas, limpou-nos do pecado e está à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos versículos 4 a 14 do capítulo 1, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus diz que Jesus é superior aos anjos. Nós sabemos que os anjos tiveram um papel importantíssimo em toda a Bíblia Sagrada. Eles são mensageiros de Deus e foram poderosamente usados por Ele. Inclusive no ministério do próprio Senhor Jesus Cristo, nós temos menção de anjos após a tentação no deserto, no Getsêmani. Em toda a Bíblia é grande a aparição de anjos, às vezes exercendo o juízo de Deus sobre alguma nação, às vezes trabalhando em favor do povo de Deus. Então eles são importantes, tiveram um papel importante e continuam ainda tendo. Mas em relação a Cristo, o escritor aos Hebreus vai nos apresentar aqui a superioridade, vai dizer para nós que Jesus é muito superior aos anjos, meus irmãos. Primeiro, no versículo 4 e 5, porque ele tem um nome superior. Um nome superior. Os anjos, eles não passam de mensageiros. Cristo, porém, tem um nome superior aos mais exaltados anjos. Ele é muito mais que um mensageiro. Ele é o Filho de Deus. Então nós vemos que, conforme o nosso slide aqui, nos versículos 5 e 6, Jesus é mencionado como aquele que os anjos o adoram. Então os anjos de Deus adoram, eles aparecem aqui no texto como aqueles que prestam adoração a Cristo. Isso mostra para nós a sua superioridade em relação aos anjos. Eles também o obedecem, versos 7 e 9, e o verso 10 a 14, eles o servem. Então Cristo é superior aos anjos, porque ele é Senhor também dos anjos. Capítulo 2, versículos de 1 a 4, o escritor aos Hebreus vai abrir um parêntese para falar sobre o perigo da negligência. Por que um parêntese? Porque ele vem desenvolvendo no capítulo 1 a superioridade de Cristo, é o assunto dele. Ele apresenta Cristo sendo superior aos profetas, aos anjos, e ele vai continuar trabalhando essa questão da superioridade de Cristo. Mas aqui ele abre um parêntese para tratar sobre o perigo que é negligenciar a salvação em Cristo. O perigo que eles estavam correndo de querer retornar ao judaísmo e abandonar a Jesus. Então, isto porque, meus irmãos, no contexto da época, muitos ali estavam sofrendo duras perseguições. Muitos perderam seus bens, outros a própria vida. Alguns retrocederam, abandonaram a fé. Houve aqueles que renunciaram a Cristo para escapar da prisão ou da morte. Então, a presente exortação, ela tem como propósito incentivar os crentes perseguidos a se manterem firmes, em vez de voltarem atrás. Muitos estavam de malas prontas para voltarem ao judaísmo. A fé cristã exigia deles um preço alto. Então, o escritor aos Hebreus, ele encoraja esses irmãos mostrando a superioridade do cristianismo em relação ao judaísmo. Então nós vemos que o argumento usado pelo autor é que aqueles que negligenciaram a mensagem da lei entregue a Moisés no Sinai sofreram terríveis castigos. Então toda aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, caiu morta no deserto. E os com menos de 20 anos. Depois de perambular 40 anos ali no deserto. Então, o escritor vai dizer que muito mais severo será o castigo daqueles que negligenciarem a tão grande salvação trazida por Cristo. Então, esta aqui é a primeira advertência dessa epístola, avisando aos hebreus do perigo da apostasia.
né? Voltar para o judaísmo é um retrocesso, é abandonar a fé, é deixar a Cristo. E os irmãos então são incentivados a permanecer firmes, porque o cristianismo é superior ao judaísmo. No capítulo 2, meus irmãos, dos versículos 5 a 18, o escritor aos Hebreus vai tratar da encarnação de Cristo. E é importante nós percebermos o seguinte: no capítulo 1, ele vai enfatizar a divindade de Cristo. Já no capítulo 2, agora ele vai tratar da humanidade. No capítulo 1 de Hebreus, ele destaca a exaltação de Cristo. No capítulo 2, sua humilhação. Veja que no versículo 9, o escritor chega a dizer que Jesus ele é mencionado como pouco menor que os anjos na sua paixão. O que significa isso? Na sua humanidade, ele tornou-se menor que os anjos, porque o homem, o ser humano, é menor que os anjos, na sua humanidade. Mas Cristo também é Deus. Então, na sua divindade, como lemos no capítulo 1, os anjos de Deus o adoram, o obedecem, o servem. Então, precisamos ter esse entendimento, que no capítulo 2 agora, ele vai tratar um pouco da humanidade de Cristo, e vai mostrar por que Jesus precisou encarnar. Ele vai mencionar pelo menos 4 razões aqui. Dos versículos 5 a 9, ele vai dizer que Jesus precisou encarnar para restabelecer o domínio que o homem havia perdido na queda. Isso porque Deus colocou o homem como gestor da criação, como mordomo da natureza. Deus constituiu o homem sobre todas as coisas, sobre todas as obras de suas mãos. Porém, com a entrada do pecado, ele a perdeu. Então Cristo, que é chamado de último Adão, ele vem para restaurar todas as coisas e restabelecer então o domínio que o homem havia perdido. Segundo, dos versos 10 a 13, o escritor diz que essa encarnação foi necessária para conduzir muitos filhos à glória. Evidente que não fosse a encarnação de Jesus, ninguém seria salvo. Ninguém seria transformado e chamado, inclusive, de filho. Isso se dá graças à encarnação e à morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Terceiro, para destruir o diabo e libertar os cativos, conforme o verso 14 e 15. Ele veio também, meus irmãos, para livrar os prisioneiros do diabo, para tirar da escravidão. Não é? A morte de Jesus, diferente do que algumas pessoas imaginam, não foi uma derrota, mas uma grande vitória. E essa vitória trouxe derrota ao diabo. Por isso é equívoco quando alguém diz que na morte de Cristo houve festa no inferno. Isso não tem nenhuma base bíblica. A morte de Cristo foi uma derrota para o diabo. E também, meus irmãos, trouxe libertação aos cativos, não é? Aos que eram escravizados por ele. E por fim, uma quarta razão, versos 16 a 18, Jesus precisou encarnar para ser fiel e misericordioso sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote hoje no céu, o Senhor Jesus Cristo, que conhece o que é a natureza humana e que se compadece de nós, está pronto a interceder ao Pai. Chegamos ao capítulo 3, lembrando aos irmãos que, ainda no capítulo 3, dos versos 7 a 19, o escritor aos Hebreus vai abrir um parêntese, novamente, para falar sobre o perigo da incredulidade. E ele, veja que anteriormente, foi feita uma comparação entre Cristo e Moisés e mostrado para nós que Cristo é superior a Moisés. Essa comparação leva também à comparação dos seguidores dos dois. Então, os seguidores de Moisés no deserto, eles, com exceção de Josué e Caleb, foram vencidos pela incredulidade, foram incrédulos. E aí nós somos exortados a não
cairmos no mesmo erro. Então aqui, nós temos aqui 3 coisas importantes nesse capítulo 3, versos 7 a 19. Primeiro, o escritor vai nos exortar ao cuidado sobre que nós precisamos ter em relação à incredulidade. Então ele vai dizer que nós devemos nos acautelar contra a incredulidade. Quando ele diz, tende cuidado, irmãos. Ou seja, nós precisamos vigiar, estar alerta. Isto porque o nosso coração é enganoso, não é? E é inclinado, meus irmãos, a desviar-se de Deus. Então nós precisamos ter cautela, precisamos ter cuidado para não cair no mesmo pecado que Israel caiu, que é a incredulidade. Depois, ainda no verso 12, nós vamos ver a origem da incredulidade. O escritor nos diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Então veja aí a origem da incredulidade. O coração. O coração perverso é o útero no qual a incredulidade é gestada. A incredulidade não vem de fora, mas de dentro do próprio coração maligno. Que Deus nos guarde de, meus irmãos, sermos aí incrédulos. E por fim, o efeito da incredulidade, ainda no verso 12, parte C. Olha só o efeito que ele vai dizer, que vos afastaste do Deus vivo. Isto porque a incredulidade desemboca na apostasia, o desvio da verdade, o afastamento do Deus vivo. Afastar-se de Deus, meus irmãos, a despeito do seu livramento, da sua providência, das suas obras extraordinárias, é uma conspiração contra seu autor. Apostatar-se de Deus é enveredar-se pelo caminho da morte. Essa é a advertência que o escritor aos Hebreus nos dá. Capítulo 4, versos de 1 a 10, a superioridade do repouso. Então, meus irmãos, nós vemos agora que o escritor vai falar sobre um repouso superior. Isso porque quando o povo caminhava no deserto, a nação de Israel, eles tinham uma promessa de entrar no repouso. A primeira geração, ela tombou no deserto, e a segunda geração entrou na terra prometida, acompanhada por Josué e Caleb, mas durante o tempo que ela esteve lá, ela não desfrutou do repouso na sua totalidade. Isto porque Canaã era uma espécie de repouso, sim. Repouso no sentido de descanso das jornadas pesadas que eles enfrentaram, aquelas jornadas que duraram dias, noites pelo deserto, bem como o descanso do ataque de alguns inimigos. Então, nesse sentido, era um repouso parcial. Mas é interessante nós percebermos que, quando lemos Hebreus capítulo 4, verso 9, diz assim, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. O escritor aos Hebreus aqui ele vai mencionar inclusive Davi, que ele faz menção que aqueles que caíram no deserto não entraram no seu repouso. Ele faz menção do Salmo 95. E Davi já estava, inclusive, na Terra Prometida. Então nós vemos que o escritor aqui no contexto do capítulo 4, ele vai apresentar aqui 3 tipos de descanso. Primeiro, o descanso da criação. Versos 4 e 5, ele vai dizer que ao Deus concluir a criação, Deus descansou. Esse descanso de Deus aqui da criação, ele não significa folga para a recuperação de forças físicas ou mentais. Não é esse tipo de descanso aqui. Uma vez que Deus não se cansa e nem se fadiga, conforme Isaías capítulo 40, verso 28. Mas aqui significa cessação, né? Conclusão do trabalho. Temos o descanso de Canaã, que foi esse descanso parcial, do qual eu já fiz menção. E temos o descanso, que vai dos versos 7 a 10,
que o escritor aos Hebreus nos diz que resta ainda um repouso para o povo de Deus. Esse repouso é o céu. O próprio céu, meus irmãos, é o lugar onde não entramos ainda. O descanso que Josué deu ao povo de Israel não era perfeito nem pleno. Ele era apenas uma antevisão do descanso perfeito, que é o descanso espiritual, o descanso do pecado, do mal. Josué ele introduziu o povo na terra prometida, mas Jesus, que é maior do que Josué, é quem introduz o povo no céu, no seu descanso final e pleno. Portanto, Jesus também ele é superior a Josué, porque o descanso que Josué deu ao povo foi um descanso parcial, mas Jesus dará um descanso total, na sua plenitude. Capítulo 4, versículos 11 a 13, nós temos mais um parêntese, onde o escritor aos Hebreus vai nos falar sobre o perigo da desobediência. Aqui nós seremos convidados a esforçarmos para entrar naquele repouso espiritual no céu. E para vencer aqui durante a caminhada, nós contamos com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, veja bem que embora a salvação não seja recebida pelo esforço das obras, mas sim pela graça mediante a fé, conforme Efésios capítulo 2, aqueles que receberam a salvação precisam se esforçar para entrar no descanso de Deus. Então não há nenhuma contradição aqui. A salvação é pela graça, mediante a fé. Agora, veja bem, eu sempre cito aquele exemplo do ladrão crucificado ao lado de Jesus que se arrependeu. Aquele ladrão foi salvo pela fé. Ele creu em Cristo e pronto. Salvo, está no paraíso. Se ele tivesse sido liberto da cruz e vivido mais alguns anos, ele teria agora de cuidar dessa salvação. E ele teria que estar lá com a igreja de Atos 2, reunida, orando, sendo batizado, evangelizando, enfim, envolvimento na fé. Ele teria que estar envolvido na fé e cuidando dessa salvação. Então não há nenhuma contradição. A salvação, meus irmãos, ela é de graça, mas permanecer nela exige esforço. Ou seja, os salvos perseveram, os salvos obedecem, os salvos não retrocedem. Capítulo 4, verso 14, nós temos agora Jesus como um melhor sumo sacerdote. Então nós já vimos Jesus sendo superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, ao descanso prometido. Jesus nos promete um descanso eterno. Agora Jesus é superior ao sumo sacerdote. Então nós veremos algumas características que Jesus tem, que lhe é apresentado aqui pelo escritor aos Hebreus, que nos mostra a sua superioridade. Primeiro, Jesus é grande sumo sacerdote. Primeira coisa, ele é grande. Então veja bem que o escritor nos diz que ele é o grande sumo sacerdote. Por que ele é grande? Ora, porque ele realizou a sua obra redentora na terra. E agora exerce o seu ministério sacerdotal no céu. Sim. Segundo, verso 14. Ele penetrou aos céus. Isto porque o sumo sacerdote, ele uma vez por ano, ele podia penetrar além do véu e entrar no Santo dos Santos. Já o sacerdote, nem isso podia fazer, meus irmãos. O sacerdote, o máximo que ele ia era no lugar santo, onde estava o candelabro e a mesa da preposição. Ele tinha acesso ao pátio do tabernáculo, mas ao Santo dos Santos não, ali só o sumo sacerdote. Então, uma vez por ano ele penetrava ali para oferecer sacrifícios, não é? Por ele, primeiramente, depois pela nação. Mas Jesus ele é diferente, ele é superior, por quê? Porque Jesus penetrou os céus, ele entrou à presença de Deus, perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Ele está no céu. O seu trabalho
sacerdotal agora é no céu, né? Terceiro, ele é absolutamente confiável. Absolutamente confiável. Porque Jesus, sendo Filho de Deus, é o grande sumo sacerdote que penetrou o céu. Então devemos conservar firme a nossa confissão, diz o texto. Ele é confiável, podemos confiar nele. Quarto, Jesus compadece-se das nossas fraquezas, no verso 15. Ele vestiu a pele humana, ele se humanizou, ele calçou as sandálias da humildade, ele andou entre nós. Então, ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Ele nos conhece como ninguém. Quinto, Jesus foi também tentado semelhantemente a nós. Então, semelhante a nós, Jesus foi tentado. Ele sabe o que é ser tentado porque ele venceu as tentações. E sexto, Jesus triunfou sobre todas as tentações. Mesmo sendo exposto a todas as provas e tentações, ele jamais sucumbiu ao pecado. Então, diferente dos sumos sacerdotes da época, que eram homens falíveis, que eram homens falhos, Jesus não. Jesus é o perfeito sumo sacerdote que está no céu. Por isso, ele é muito superior aos sumos sacerdotes da época. Capítulo 5, a ordem de Melquisedeque. Verso 6 nos diz assim: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, eu vou falar um pouquinho mais à frente, nos próximos slides, mas aqui o escritor tem em mente a excelência do sacerdócio de Cristo. É o que ele vai tratar do verso 5 ao verso 10. Assim como o autor aos Hebreus enfatizou o ministério sacerdotal segundo a ordem levítica, ele destacou a figura de Arão, como nós já vimos. Agora ele volta sua atenção para o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o sacerdócio levítico, ele era na verdade uma preparação para o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é a consumação do sacerdócio levítico, que era temporário. Aquele era temporário, no caso do sacerdócio levítico, ele era transitório. Já o sacerdócio de Cristo, como nós veremos nos slides posteriores, ele é permanente, ele é eterno. Aquele, no caso do sacerdócio levítico, era uma sombra. Esse, o de Cristo, é realidade. Capítulo 5 ainda, verso 7, nós temos Cristo como autor da salvação. Dos versos 7 a 10, nós temos uma referência direta à sua encarnação, quando o escritor nos diz alguns detalhes acerca dessa encarnação, dizendo o seguinte: o qual nos dias da sua carne, então veja que é uma referência à natureza humana de Cristo, é a sua encarnação, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Então veja que é uma referência aqui ao forte clamor, às lágrimas, às orações, às súplicas. Ou seja, o Senhor Jesus experimentou o que é dor, o que é necessidade, e ele clamou ao Pai, ele aprendeu a obediência, como diz aqui, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Tudo que o Senhor Jesus fez foi sempre debaixo de uma chancela do Pai, né? E sendo ele consumado, quer dizer, quando ele bradou ali na cruz, tetelestai, está consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aí nós temos aí chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Cristo, como sumo sacerdote, foi verdadeiramente homem. O sumo sacerdote representava o povo diante de Deus, por isso precisava ser homem. Jesus se fez carne. Ele foi verdadeiramente homem, sem deixar de ser verdadeiramente Deus. Ele foi tudo, em tudo ele foi semelhante a nós, com uma exceção em relação ao pecado. Ele não pecou. Ele foi tentado, mas não cedeu à tentação em momento nenhum. Ainda no capítulo 5, a partir do verso 11,
o escritor aos Hebreus vai abrir um parêntese para falar sobre o perigo da imaturidade. Veja que ele vai interromper subitamente a sua reflexão para fazer uma exortação. Ele vai exortar os irmãos ali, e isto porque aquilo que o aflige é a preocupação com o estado espiritual da igreja. Os cristãos haviam estacionado na fé, se tornaram negligentes para ouvir. O escritor aos Hebreus diz que pelo tempo de fé que eles têm, eles deveriam ser mestres. Contudo, a falta de profundidade na palavra de Deus, por causa dessa falta de profundidade, eles eram considerados bebês no sentido espiritual. O escritor quer apresentar para eles um alimento sólido, isto é, o sacerdócio de Cristo. Porém, a falta de prática da palavra faz com que eles ainda necessitem das verdades básicas do Evangelho. Então veja que há duas coisas fundamentais. Primeiro, o novo nascimento. Nascer de novo é uma necessidade urgente. A regeneração em Cristo. E uma segunda necessidade, depois de nascer de novo, é o crescimento. Há algumas coisas na vida cristã que acontecem uma única vez. Por exemplo, se nós pensarmos na regeneração, é uma única vez. A adoção, a justificação. Só que há outras que demandam um crescimento e progresso, como, por exemplo, a santificação é um processo, a plenitude do Espírito Santo e a maturidade cristã. Então, alguns dos crentes desta epístola estavam de malas prontas por medo da perseguição para embarcar de volta para o judaísmo. Alguns deles também estavam estagnados na vida espiritual. Por isso, o escritor aos Hebreus faz então essa súbita interrupção daquele assunto tão precioso que é o sacerdócio de Cristo e abre um parêntese aí para poder exortá-los sobre esse perigo da imaturidade. Depois de exortar os crentes sobre o perigo da negligência espiritual e da falta de maturidade, ou seja, da necessidade de eles serem ensinados novamente sobre os rudimentos da fé, quando já deveriam ser mestres, o autor os adverte agora de um perigo ainda maior, o perigo da apostasia. Isso do verso 4 ao verso 8. Então nós vemos aí que o texto apresenta 5 motivos pelos quais os apóstatas não podem se arrepender. Aquele que se apóstata da fé, de fato, ele não se arrepende mais. E aí nós vemos as razões. Primeiro, uma vez foram iluminados, o que significa isso? Eles eram crentes que receberam Jesus e sabiam diferenciar entre a luz e as trevas. Saborearam o dom celestial. Eram crentes que tiveram uma experiência relacional com Cristo. Não eram neófitos. Então eram alguém que experimentou de fato a fé. Terceiro, se fizeram participantes do Espírito Santo. Eram crentes que conheciam muito bem a comunhão com o Espírito Santo. Quarto, experimentaram a beleza da palavra de Deus. Haviam confirmado a palavra de Deus como verdade eterna, não apenas sentir o cheiro, mas comeram-na. Quinto, provaram as virtudes do século vindouro, ou seja, além deles receberem a salvação, haviam participado neste mundo e experimentado as bênçãos do século futuro. Então são pessoas que tiveram de fato um relacionamento com a fé, se envolveram com a fé, mas infelizmente a abandonaram, viraram as costas para Cristo. Esse é o sentido da palavra apostasia. Dessa maneira, eles infelizmente não arrependem-se mais, suas mentes estão cauterizadas por causa do pecado. Isso fala de pessoas que, na maioria das vezes, são pessoas que voltam para suas antigas religiões, como é o caso do contexto aqui. Pessoas que experimentaram a fé, creram em Cristo, agora alguns deles abandonaram a Cristo para voltar para o judaísmo, voltar a sacrificar animais, voltar às práticas da lei do Antigo Testamento. Então o escritor aqui está preocupadíssimo, mostrando para eles justamente que Cristo é superior a tudo isso. Essa é a ideia, esse é o propósito dessa epístola.
Capítulo 6, versos 13 a 20, nós temos então a promessa que Deus fez a Abraão, que dele faria uma grande nação. Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus, conforme o finalzinho do capítulo 11 de Gênesis. Depois Deus reafirma sua promessa em capítulo 12, a partir do verso 1, quando Abraão está em Ur dos Caldeus. E nós sabemos que Deus cumpriu a promessa de fazer dele uma grande nação, quando ali no Egito a descendência de Abraão tornou-se sim uma grande nação. É verdade que para alguns esse cumprimento na sua totalidade será no milênio, mas ali quando José tornou-se o governador do Egito e trouxe os seus familiares para residirem no Egito, ali nós conhecemos bem a história, que dali surgiu sim a grande nação, que Moisés depois, usado por Deus, tirou aquela nação e os conduziu à terra de Canaã, os descendentes de Abraão. E nós vemos que a promessa feita a Abraão, como não havia por quem Deus jurasse, ele jurou por si mesmo, embora que é impossível que Deus minta. Então a palavra do homem, ela é passível de erro, de engano, mas Deus não é homem para mentir. E a sua palavra é plenamente confiável. Mesmo assim, Deus prometeu a Abraão abençoar sua descendência e reforçou sua palavra, que já é digna de inteira aceitação com um juramento. Ele se apresenta como fiador da sua própria palavra. E Deus cumpriu, porque Deus é fiel e cumpre o que promete. Capítulo 7, versos de 1 a 17, um sacerdote vivo. Novamente aparece o nome de Melquisedeque. E agora teremos aí algumas informações, alguns detalhes acerca desse personagem tão importante, mas ao mesmo tempo tão enigmático, que aparece nas Escrituras. Melquisedeque, ele aparece em Gênesis 14, 17 ao 24, Salmo 110, verso 4, no Antigo Testamento, e ele é mencionado aqui na Epístola aos Hebreus. Ele foi o mais perfeito tipo do sacerdócio de Cristo. Então, meus irmãos, nós vemos que ele é um tipo de Cristo. E nós temos algumas lições importantes sobre ele. Primeiro, a sua singularidade. A singularidade de Melquisedeque. É um personagem singular. Não há outro parecido com ele em toda a Escritura. Porque ele aparece sem falar de onde veio, vai embora sem deixar rastro, ele não tem predecessor nem sucessor. Nós vemos que a Bíblia não menciona a genealogia de Melquisedeque. Não significa que Melquisedeque não tinha pai nem mãe, não tinha antepassados, não tinha nascido. Não, não é isso. Mas significa que na lei não continha registro dele. É óbvio que ele é uma pessoa real. Ele viveu no tempo dos patriarcas, uma vez que abençoou Abraão e recebeu dele o dízimo. Então ele era de fato um personagem singular. Não tem outro como ele na Bíblia. Segundo, um personagem de uma elevada posição. Ele é chamado de sacerdote do Altíssimo. Ou seja, ele não herdou status de sua família, nem foi nomeado por algum. Ele recebeu seu sacerdócio das próprias mãos do Altíssimo. E em seu nome ele exerceu esse sacerdócio. Terceiro, a autoridade de Melquisedeque. Ele abençoou Abraão e era maior do que Abraão, o pai da nação de Israel e o pai, no sentido espiritual, de todos os crentes. Em terceiro lugar, a dupla função de Melquisedeque. Melquisedeque é sacerdote e rei. De acordo com o seu nome, é rei de justiça. E de acordo com o nome de sua cidade, é rei de paz. Somente nele, em Cristo, justiça e paz ficam juntas. Ele era rei de Salém, da atual Jerusalém, nos dias das Escrituras. Então veja que
Este é um personagem misterioso, enigmático e um personagem tipológico. É um tipo do Senhor Jesus Cristo. Versículos 18 ao 28 do capítulo 7, a relação com o sacrifício. Então aqui o autor, o escritor aos Hebreus, ele mostra a inferioridade do sacerdócio levítico em relação ao sacerdócio de Cristo, conforme a ordem de Melquisedeque. Então, eu apontei aqui pelo menos 3 razões pela qual o sacerdócio levítico é inferior ao de Cristo, mas tem muitas razões aí nesses versículos. Mas eu vou mencionar pelo menos 3 aqui para ganhar um pouco de tempo. Primeiro, verso 11. O sacerdócio levítico é inferior ao de Cristo, ao sacerdócio de Cristo, conforme a ordem de Melquisedeque, porque ele é transitório. O sacerdócio levítico ele teve um começo e teve um fim. Ele foi apenas sombra de uma realidade. Apenas um sacerdócio preparatório que apontava para o sacerdócio perfeito, o sacerdócio de Cristo. Ele cumpriu seu papel e saiu de cena. Chegou ao fim e deixou de existir. Hoje não há nenhuma necessidade mais de sacrifício de animais, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já foi sacrificado por nós. Segunda razão, ainda no verso 11, o sacerdócio levítico é imperfeito. Já o sacerdócio de Cristo, conforme a ordem de Melquisedeque, é perfeito. E por que o sacerdócio levítico era imperfeito? Porque ele era exercido por homens, e homens são imperfeitos. Já o de Cristo é exercido por Cristo. Cristo é perfeito. Então, o sacerdócio levítico era exercido por homens imperfeitos, oferecendo sacrifícios imperfeitos em favor de homens imperfeitos. E ele não podia aperfeiçoar os pecadores, por isso foi substituído por um sacerdócio superior, o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. O de Cristo, sim, ele pode aperfeiçoar e pode salvar o pecador. Terceiro, sua atividade, a atividade do sacerdócio levítico, estava sujeito a interrupções. Ou seja, os sacerdócios da ordem levítica não eram apenas imperfeitos, mas também tinham seu ministério interrompido pela morte, enquanto o ministério sacerdotal de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque é um sacerdócio eterno. Capítulo 8, versos 1 a seguir, um melhor concerto. Então esse capítulo trata da pessoa exaltada de Cristo. Então veja que o escritor tem a intenção de mostrar para nós que o concerto do Novo Testamento é melhor do que o Antigo. Isto porque, verso 3, Cristo ofereceu uma oferta melhor. A oferta de Cristo é superior às ofertas do Antigo Testamento. Os sacerdotes, levitas, eles precisavam receber do povo os seus dons, os seus sacrifícios e oferecer. E essas ofertas eram animais, eram cereais, enquanto que na nova aliança, no novo concerto, Jesus ofereceu-se a si mesmo. Então, Cristo é uma oferta melhor. Segundo, verso 4. Cristo é sacerdote por uma ordem melhor. Jesus não podia ser sacerdote na terra, porque não procedia da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. Nenhum sacerdócio procedeu dessa tribo. Logo, Jesus exerceu o sacerdócio por uma ordem superior, que antecedeu a tribo de Levi, e que se perpetua eternamente ao fim do sacerdócio levítico. Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E essa ordem de Melquisedeque, ela antecede o ministério levítico. Como nós já estudamos, esta ordem de Melquisedeque aconteceu lá em Gênesis. Gênesis. Melquisedeque aparece lá em Gênesis como o sacerdote, ou sumo sacerdote. Terceiro, verso 5. Cristo é sacerdote das coisas celestiais. Então, quando os sacerdotes levíticos eles exerciam o seu ministério no tabernáculo e depois no templo,
Eles ofereciam os seus sacrifícios, que eram transitórios. Era uma sombra do que havia de vir. O tabernáculo, que foi erigido por Moisés, com prescrições precisas dadas pelo próprio Deus, era um tabernáculo levantado no deserto e uma cópia do real, um símbolo do verdadeiro, uma sombra do real santuário celestial, o próprio céu. Então, Cristo é sacerdote das coisas celestiais. E em quarto, Cristo é mediador de superior aliança. O ministério de Cristo é mais excelente que o ministério dos levitas, porque está baseado numa aliança superior e também fundamentada em promessas superiores. A aliança é superior porque a velha aliança prescrevia o que o povo devia fazer, mas não lhe dava poder para fazer. Nós, em contrapartida, temos poder para fazer, temos a presença do Espírito Santo conosco. As promessas são superiores, no caso da nova aliança, porque elas enfatizam as bênçãos eternas, as bênçãos celestiais, enquanto aquelas enfatizavam as bênçãos temporais e terrenas. Chegamos ao capítulo 9, o conteúdo do Antigo Concerto. Aqui no capítulo 9, dos versículos 1 a 10, o escritor aos Hebreus ele vai falar sobre o tabernáculo terrestre. Ele vai mencionar seus utensílios, o serviço que ali era prestado. Já nos versículos 11 a 14, ele vai tratar do santuário celeste. E ele vai dizer que ali nesse santuário celeste, ele vai destacá-lo como um lugar superior. Por quê? Porque ali tem um sumo sacerdote superior, que é Cristo. E ali também foi feito um sacrifício superior, que é o sacrifício de Cristo. Então, meus irmãos, o tabernáculo, ele era um templo portátil, utilizado no Antigo Testamento pela nação de Israel, enquanto eles peregrinavam pelo deserto. Este tabernáculo ele era montado e desmontado conforme a instrução divina. Isto porque a nuvem que os guiava no deserto é quem determinava quando deveria ser montado e desmontado o tabernáculo. Quando a nuvem parava, eles sabiam que deveriam parar e montar o tabernáculo. Quando a nuvem começava a mover-se, eles então desmontavam o tabernáculo e seguiam a nuvem pelo deserto. Ela às vezes ficava pouco tempo no local e às vezes ficava mais tempo. A Bíblia diz que chegava a durar 1 ano no mesmo lugar. Então este tabernáculo terrestre, ele tinha primeiramente um pátio do tabernáculo. Eu deixei uma imagem aqui para vocês verem do pátio. Este pátio é onde se ofereciam os sacrifícios, no caso os holocaustos, e ali nós tínhamos esse altar, o altar do holocausto. E no altar do holocausto, meus irmãos, nós sabemos que o povo tinha acesso a este pátio do tabernáculo. Ali os levitas trabalhavam, os sacerdotes. Depois, quando se entrava no tabernáculo, nós tínhamos ali o lugar santo. No lugar santo, o povo não tinha acesso. Só os sacerdotes é quem trabalhavam ali. Tínhamos 2 utensílios no lugar santo, que é a mesa da preposição, onde ficavam os pães da preposição, e tínhamos ali também o candelabro ou candeeiro, que era a peça responsável pela iluminação do ambiente. Este ambiente, onde os sacerdotes trabalhavam, chamava-se lugar santo. Ali, depois do lugar santo, nós tínhamos um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo, tínhamos mais um utensílio, a Arca da Aliança, onde a presença de Deus se manifestava. Ali, só o sumo sacerdote poderia entrar uma única vez ao ano. Os sacerdotes não tinham acesso à presença de Deus ali no Santo dos Santos. Então veja bem, comparando o tabernáculo terrestre com o tabernáculo celeste, nós vemos que
o tabernáculo celeste, através de Cristo, ele é superior ao tabernáculo terrestre. O terrestre era uma figura do celeste. Duas coisas importantes aqui nesse capítulo 9, no versículo 6 e 7. Por que que o tabernáculo terrestre era inferior ao celeste? Primeiro, porque o acesso ao tabernáculo terrestre era limitado. Isto porque, como eu já disse, naquele tempo, para que o caminho do santuário ele não estava aberto para o povo. O povo não tinha acesso, somente o pátio. O tabernáculo eles não podiam entrar. Então os sacerdotes poderiam entrar ali no tabernáculo, mas no Santo dos Santos nem o sacerdote podia. Então veja que era bem limitado. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz em Mateus 27:51 e Marcos 15:38 que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, e de modo que a separação que havia, ela acabou. Hoje nós temos acesso à presença de Deus através de Cristo Jesus. Então hoje o acesso não é mais limitado. Segundo, versículo 8 e 9, por que que o tabernáculo terrestre é inferior ao tabernáculo celeste? Porque o tabernáculo terrestre ele proporcionava uma purificação parcial. Os rituais do tabernáculo eles não podiam lidar de forma plena com o pecado. De forma nenhuma. E nem trazer plena purificação ao pecador. Porque o sumo sacerdote, ele, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos com sangue. Ele oferecia sacrifício por si, primeiramente, depois pelos pecados de ignorância do povo. Mas não havia sacrifício para os pecados deliberados, nem purificação para a consciência. Tudo que a velha aliança podia fazer não trazia ajuda para o homem no ponto em que ele mais desesperadamente precisava de ajuda, ou seja, a sua consciência. Agora, a nova aliança em Cristo, ela trouxe purificação para a consciência do pecador e trouxe uma purificação plena, conforme o verso 14, para aqueles que sinceramente se arrependem e confessam a Cristo como seu Salvador. Capítulo de número 10, a impotência da lei. O que nós vamos ver aqui no capítulo 10 é que o escritor aos Hebreus ele não vai apresentar aqui nenhum conteúdo novo. O que ele vai fazer no capítulo 10 é aprofundar o que ele já tratou nos capítulos anteriores. Ele vai dar uma eloquência maior à incomparável superioridade de Cristo. É isso que ele quer aprofundar e continuar mostrando aos judeus, que Cristo é superior. Então veja que ele começa no versículo 1, mostrando que os sacrifícios em relação à antiga lei, eles eram sombras, eles eram apenas sombras. Ou seja, eles eram apenas sombra dos bens vindouros, e não a imagem exata das coisas. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes, irmãos, eles apontavam para o sacrifício de Cristo. Então, eles eram apenas sombras das representações, eles eram apenas figuras terrenas, mas não a própria realidade. Eles, na verdade, preparavam o seu caminho, mas não eram a sua consumação. A consumação, o sacrifício perfeito, foi o sacrifício de Cristo. O da lei, conforme o versículo 1, eles eram sacrifícios apenas que serviam como sombra. Eles apontavam para aquele que seria o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus Cristo. Já mencionamos aí que eles foram temporários, terminou o tempo de validade deles, já falamos disso nos slides anteriores. Outra coisa, os antigos sacrifícios, conforme o versículo 1 e 2 do capítulo 10, os sacrifícios da lei, eles eram repetitivos, eles precisavam ser repetitivos. Isto porque o sistema da lei, eles não eram eficazes
Então eles precisavam ser repetidos dia após dia, ano após ano. Eles não podiam purificar pecados. Eles não traziam alívio para a consciência, nem pleno perdão para os pecadores. Eles tinham a finalidade de apontar para o perfeito sacrifício que Cristo realizaria. Então eles precisavam ser repetitivos, eles não resolviam o problema do pecado. E terceiro, versículo 2 a 4, os antigos sacrifícios da lei eram completamente ineficientes. O que os sacrifícios do sistema da lei podiam fazer era apenas recordar o pecado e mostrar a necessidade de purificação. Mas eles não tinham o poder de purificá-lo. Não havia remissão, não havia perdão, não havia paz para a consciência atormentada do homem. A conclusão óbvia é que era necessário a chegada de uma nova aliança, com o sumo sacerdote perfeito, oferecendo o sacrifício perfeito para completa remoção do pecado. Então nós vemos, meus irmãos, que os sacrifícios da lei eles eram insuficientes para remover o pecado. Então por isso eles eram repetitivos, eles não levavam à perfeição, o sangue de animais eles apenas cobriam os pecados, mas eles não tinham condição de removê-los. Somente Cristo pôde fazer isso quando ele ofereceu a si mesmo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículos 19 a 31 do capítulo 10, nós temos mais um parêntese onde o escritor aos Hebreus ele vai falar sobre o perigo da rejeição ou o perigo da apostasia, que é o que ele vai mencionar aqui. Então, depois de ele trabalhar a questão da superioridade de Cristo sobre os anjos, Moisés, Josué, Arão, o sumo sacerdote, os sacrifícios, né, que Jesus é superior também, o santuário, enfim, agora ele vai trazer uma exortação para que os crentes permaneçam firmes. Então veja aqui, lembrando que o contexto é de um povo que está querendo voltar para o judaísmo, e alguns até já voltaram. Então o que ele vai dizer? Olha a advertência do verso 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então veja que o autor aqui ele vai exortar os crentes, porque ele começa o verso de número 19 mostrando, irmãos, que os crentes em Cristo, na nova aliança, eles desfrutam de um grande privilégio, ou de grandes privilégios. Primeiro, ele vai falar no verso 19 que temos acesso irrestrito à presença de Deus, como o Antigo Testamento não tinha, eu já expliquei lá atrás essa questão. Segundo, temos um novo e vivo caminho para Deus, isso no verso 20. Terceiro, temos Cristo como nosso grande sumo sacerdote diante de Deus, verso 21. Depois, temos ousadia para entrar na presença de Deus, verso 22. Então veja que o escritor aos Hebreus aqui, ele quer incentivá-los a permanecer na nova aliança. Isso está no verso 23. Eles deveriam encorajar os outros, verso 24, e buscar a comunhão uns com os outros, no verso 25. Então nós temos aí, no verso 26, o perigo da apostasia. Verso 27, que foram os dois versículos que eu li, nós temos a penalidade da apostasia, que é um horrível juízo. Nós temos a maior gravidade da apostasia, versos 28 e 29, e nos versos 30 e 31, o juízo inevitável provocado pela apostasia. Que Deus nos guarde, meus irmãos, e que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes em Cristo e sermos fiéis ao Senhor até que possamos um dia estar para sempre com Ele. Verso 32 ao 38 do capítulo 10, um melhor caminho, a fé.
Então, depois de exortá-los ao perigo da apostasia, o escritor aos Hebreus vai trazer aqui um encorajamento ao povo de Deus, mostrando que enquanto caminhamos nesse mundo teremos provas. Então ele começa o verso 32, lembrando os irmãos que o Evangelho traz luz, mas também traz provas. No verso 33 ele vai dizer que as perseguições e os sofrimentos por causa de Cristo fazem parte da vida cristã. No verso de número 34, ele vai dizer a eles que aquilo que temos é maior do que aquilo que podemos perder por causa das perseguições. No verso de número 35, ele vai incentivá-los a não abandonarem a fé por causa das provas. No verso de número 36, ele vai dizer para eles não tirar os olhos de Cristo, mas perseverarem. No verso de número 37, ele vai dizer a eles que fiquem atentos, pois Jesus em breve voltará. No verso 38, o escritor aos Hebreus vai dizer que o justo não vive pelas circunstâncias, não vive pelo que vê, nem vive pelo que sente, ele vive pela fé, e que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Por isso, precisamos permanecer firmes na caminhada com Cristo. Chegamos ao capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, exemplos de fé. Então, depois de exortar os hebreus, os irmãos, para que não retrocedessem, para que não apostatassem da fé, o autor agora, o escritor da epístola, ele vai introduzir o mais longo capítulo dessa carta. E ele vai falar sobre a fé que não retrocede. Esse é o propósito do escritor aos Hebreus aqui no capítulo 11. E ele está incentivando os irmãos a não retrocederem. Ele já deixou muito claro que Cristo é superior, a aliança em Cristo é superior, e que retroceder, meus irmãos, é apostatar da fé. Voltar para o judaísmo é uma apostasia. Então agora ele vai apresentar alguns exemplos de pessoas, heróis da fé, que não retrocederam. Eles foram firmes e fiéis a Deus até o fim, não é? Mostrando para nós que também precisamos permanecer firmes e fiéis a Deus até o fim. Muitos começam bem, mas terminam mal na fé. Esses exemplos de fé aqui, nós vemos que alguns até começaram mal, mas terminaram bem. E mais importante é terminarmos bem a carreira cristã. E aqui, meus irmãos, o escritor começa no versículo 1, definindo o que é fé, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E depois, ele vai fazer aqui uma retrospectiva histórica do povo de Israel, desde os primórdios, começando lá por Abel. Mas antes, no versículo 2, antes de mencionar esses heróis da fé, ele vai dizer uma coisa muito interessante. No versículo 2 ele diz assim, porque por ela, ou seja, pela fé, que é a definição do versículo 1, por ela os antigos alcançaram testemunho. Isto aqui porque é importantíssimo para nós, porque eu já expliquei aos irmãos que mesmo no Antigo Testamento as pessoas foram salvas pela fé e não pelas obras. E estes dois versículos aqui, eles são importantíssimos para fazer essa defesa. Porque no versículo 1 o escritor define o que é fé, e no 2 ele diz, porque por ela, e não pelas obras. Pelas obras eu que estou aqui acrescentando, né? Para mostrar aqui a ênfase do escritor. Então, por ela, os antigos alcançaram testemunho. Esses exemplos, esses heróis da fé, eles são chamados de heróis da fé e não heróis das obras, porque eles foram salvos pela fé, não é? E nós vemos que a lista é intensa, não há tempo para comentarmos aqui acerca dos heróis. Uma última coisa que eu acho importante dizer aos irmãos é que, apesar de serem chamados heróis da fé, eram homens e mulheres imperfeitos como nós, e que falharam e até em algum momento da vida,
Nós temos aí Moisés, que em um determinado momento da vida ele cometeu um assassinato. Nós temos Davi, que também podemos dizer que também fez o mesmo e ainda adulterou. Temos uma prostituta nessa galeria, Raabe. Temos Jacó. Isto para dizer aos irmãos que talvez, se fosse eu e você que elaborássemos essa lista, talvez nós deixaríamos alguns nomes desse de fora. Mas Deus, que é muito gracioso e muito misericordioso, irmãos, deixou esses nomes aí para mostrar para a gente que ninguém é imperfeito, mas que estamos num caminho de aperfeiçoamento. E que apesar das nossas falhas, Deus pode nos fazer um instrumento em suas mãos. Né? Que Deus nos ajude, para que sejamos também um exemplo de fé para a nossa geração, assim como estes foram. Chegamos ao capítulo 12, o exercício da fé. Então veja que depois de encorajar os irmãos, apresentando a eles a galeria dos heróis da fé, o escritor aos Hebreus agora ele vai mostrar que eles devem seguir essas mesmas pegadas. E nós também devemos seguir as pegadas dos heróis da fé. Isto porque nós estamos fazendo uma jornada rumo a Jerusalém Celestial, assim como eles. E nessa viagem temos uma corrida a fazer. Temos obstáculos a vencer, orientações a seguir e ordens a obedecer. Isto porque o escritor vai tomar emprestado a figura de um atleta, para fazer essa comparação como se, como cristãos que somos, estivéssemos em uma corrida. Em uma corrida onde há um estádio, a nossa volta arquibancada cheia de espectadores e torcedores. Alguns a favor, outros contra. Então, meus irmãos, veja que a primeira coisa importante a dizer aqui no verso 1 é o que devemos considerar no capítulo 12, verso 1, portanto também visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Primeira coisa importante a dizer aos irmãos é corrigir um equívoco que ocorre com frequência. É as pessoas mencionar aqui esta tão grande nuvem de testemunhas como sendo as pessoas do mundo. Não é verdade. Observe pelo contexto que esta tão grande nuvem de testemunhas aqui são os heróis da fé. São os heróis da fé. Aqueles os quais nós devemos seguir as suas pegadas. Ainda no verso 1, nós vemos o que devemos rejeitar. Todo embaraço e pecado. Então veja que essa expressão aqui, embaraço e pecado, essa palavra tem um sentido de estorvo ou de um volume, seja em tamanho ou em peso. O que quer dizer isso? Um corredor ele não pode ir para uma pista de corrida carregando uma bagagem extra, alguma coisa que venha estorvá-lo, que venha prejudicá-lo na corrida. E esse exemplo, essa questão de embaraço pode significar os prazeres da vida, pode ser um embaraço, as vantagens do mundo, a fascinação pela riqueza, entre outras coisas. Depois no verso 1 ainda, como devemos correr? O escritor vai nos dizer, corramos com perseverança. Ou seja, a carreira que nos está proposta deve ser corrida com perseverança. Essa palavra perseverança aí, ela dá a ideia, meus irmãos, de um esforço agonizante. Se você pesquisar no original. Então, significa que essa corrida exige esforço até o ponto da agonia. Então é necessário perseverança, insistência. Haverá obstáculos, haverá sim muita dificuldade, mas assim como os heróis da fé venceram, com Cristo venceremos também. E depois nós temos aí, em quarto lugar, para quem devemos olhar, versículos 2 e 3. Isto porque a nossa galeria dos heróis da fé não se encerra no Antigo Testamento. O maior de todos os heróis da fé, sem dúvida nenhuma, é o Senhor Jesus Cristo. Nosso exemplo de fé, de perseverança,
e, meus irmãos, aquele quem, sem dúvida, nós devemos seguir os seus passos. Chegamos ao capítulo de número 13, a conclusão da epístola e a prática da fé. Então aqui o escritor aos Hebreus ele vai nos dizer que a fé deve ser praticada, ela não pode ser só teórica. E nós temos aqui algumas evidências de uma vida transformada por Deus. O verdadeiro cristão, ele precisa ser conhecido de forma prática. E aqui, nesse capítulo 3, no capítulo 13, nós temos aqui a menção de algumas áreas da nossa vida que precisam ser demonstradas o nosso testemunho como cristão. Então veja que, primeiramente, ele menciona o trato com o nosso próximo. Nós precisamos demonstrar uma vida transformada acerca do trato com o nosso próximo. Quando a menção aqui é acerca do amor fraternal. O escritor aos Hebreus fala que é preciso permanecer o amor fraternal, o amor entre irmãos, precisa ser evidente. Não é? Se alguém diz que odeia o seu irmão, a Bíblia diz que ele não conhece a Deus. Então, nós precisamos amar o nosso irmão. A hospitalidade, devemos seguir a hospitalidade, como o escritor aos Hebreus nos incentiva. Lembrar dos encarcerados, aqueles que estão presos, porque o cristão deve procurar socorrer os que precisam dele. Depois, no verso 4, nós temos o valor do matrimônio. O matrimônio precisa ser respeitado e incentivado entre os cristãos. E a vida cristã, ela exige não só uma vida de compromisso com a igreja, mas também com a sociedade e principalmente com a família. Nós precisamos ser exemplo em nossa casa também. Senão, que evangelho é esse? Que na igreja somos crentes e em casa não. Então, o evangelho prático, as evidências de uma vida transformada é quando eu sou uma bênção também na minha casa. Eu sou o mesmo crente da igreja, eu também sou na minha casa. E por fim, no versículo 5, o escritor vai falar sobre o cuidado com a avareza. Isso porque o cristão verdadeiro não tem a sua confiança nas riquezas, mas depende inteiramente de Deus. Então, a relação do cristão com o dinheiro. E é algo que nós precisamos aí tomar cuidado. Essas áreas e outras áreas da nossa vida que precisam ser evidenciadas. Que somos de fato cristãos quando nós temos essas evidências positivas em nossas vidas. É evidente que nós podemos falhar em alguns momentos da vida e é comum, pode acontecer com qualquer um de nós, tropeçarmos, errarmos em algum momento da vida, mas também nos arrependermos e recomeçarmos, não é? Buscarmos a Deus. Esse é o caminho que Deus quer que sigamos. Versículo 7 ao 17 do capítulo 13, fé nas relações espirituais. Isto porque nós vimos a fé em relação ao nosso próximo, nós vimos a fé em relação ao nosso matrimônio e vimos a fé em relação ao dinheiro. Agora, o escritor vai falar sobre a fé nas relações espirituais. E aí ele vai dizer no versículo 1 que nós precisamos ser fiéis aos nossos antigos líderes espirituais. Como? Lembrando deles. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais nos pregaram a palavra de Deus. Então veja que ele vai dar essa ênfase que nós precisamos lembrar dos nossos guias, dos nossos líderes. Isso porque nós temos a tendência de esquecer o bem que recebemos de pessoas de Deus que passaram pela nossa vida. E nós precisamos ter essa gratidão a Deus. Diferente, é lógico, de algumas pessoas que idolatram seus líderes, algumas pessoas que se firmam em seus líderes, e quando eles são transferidos, há muitas pessoas que fazem isso, né? Aonde o líder vai, ela segue o líder. Ela vai. Se o líder vai para uma congregação A, ele vai lá. B, ele vai lá.
E quando o líder vai embora da cidade, aquela pessoa nunca mais é a mesma. Isso é um sério problema. Não é disso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Ele está dizendo que nós precisamos ser gratos a Deus, orar por nossos líderes, não é? E sermos agradecidos a Deus pela vida daqueles que nos ajudaram a dar os primeiros passos na fé, pela vida daqueles que nos pregaram o Evangelho. Isso é o mínimo que podemos fazer, não é? Sermos gratos. Segundo, fidelidade a Jesus Cristo, nosso modelo imutável. Isso está no verso 8. Precisamos, meus irmãos, ser fiéis a Cristo, nosso modelo imutável. E por fim, no versículo 9, a nossa fidelidade à sã doutrina, sempre lutando contra as heresias. Né? Tem gente que ele quer ser bonzinho com todo mundo. E, portanto, quando ele ouve uma heresia, ele até concorda. Isso é um problema. Nós precisamos ser fiel à sã doutrina. E precisamos defender a nossa fé, não é? Sem humilhar ninguém, sem envergonhar ninguém, mas precisamos conhecer a sã doutrina e defendê-la com fidelidade. Versículos 18 a 25 do capítulo 13, saudações pessoais. Então aqui o escritor vai despedir-se dos seus leitores com algumas solicitações, alguns pedidos. No versículo 17 ele ainda vai pedir que se sujeite aos pastores e obedeça, isso em relação aos nossos líderes, claro, desde que eles também sejam fiéis a Deus e nos peçam coisas realmente que sejam bíblicas. Então precisa haver essa distinção. Agora, ele continua então essa despedida no verso 18, ele vai pedir oração pelos seus leitores, vai ficar claro para nós que ele é conhecido dos seus leitores, não é? Também ele vai, no verso 20 e 21, ressaltar a grandeza de Deus e a importância de Jesus. No verso 23, ele vai dar algumas informações interessantes. Ele vai dizer que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, ou seja, Timóteo, aquele filho na fé do apóstolo Paulo, e tudo indica que é ele havia sido preso e agora estava livre. No versículo 23, a parte B vai mencionar seus planos. Ele vai dizer, com ele, caso venha logo, vos verei. Então o autor da Epístola aos Hebreus, ele faz plano de visitar os irmãos na companhia de Timóteo, caso ele venha logo. Isso porque o pastor sente saudade do seu povo e deseja estar ao seu lado, sobretudo em tempos de prova. Terceiro, aqui no versículo 24, ele vai finalizar com saudações. Saudai todos os vossos guias, os vossos líderes, bem como todos os santos, os irmãos. E aí ele vai dizer algo interessante, os da Itália vos saúdam. Aí temos duas possibilidades aqui. Primeiro, o escritor pode estar em alguma parte da Itália escrevendo para Roma, então ele pode estar em alguma outra cidade da Itália escrevendo para Roma, ou ele pode estar em algum outro lugar, em alguma outra cidade fora da Itália, onde ele envia saudações de italianos que moram no estrangeiro, que também era muito comum, para os irmãos ali que estão em Roma. Deus os abençoe, meus irmãos. Eu espero que esta aula tenha sido edificante e que Deus continue abençoando cada um de nossos alunos, que juntos continuaremos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês.